E são meus convidados neste Enfoco Rui Moreira de Carvalho, António Rodrigues e Luís Soares, aos três. Boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer tê-los comigo neste Enfoco. Rui Moreira de Carvalho, pedia-lhe uma primeira análise e para já vão sendo conhecidas algumas medidas a conta-gotas, mas eu começaria, parece mais interessante nesta fase, que é pelas críticas, /análise, /alertas que a FMI, nomeadamente a Comissão Europeia, fizeram a estas metas do Governo. Boa tarde. Eu penso que é tanta informação ou tão pouca informação, ou seja, tanto que nós temos de ruído, mas em termos de conteúdo real não existe muita. Portanto, existe uma primeira proposta de draft que está ultrapassada através das reuniões com a Comissão Europeia e depois há uma proposta que penso que foi aprovada hoje em Conselho de Ministros pelo Governo português, mas que não é pública ainda, pelo menos eu não tenho conhecimento. O que há bocado me deram uma informação é que, por exemplo, a nível do IVA, a tosta e o pão de leite vão aumentar de 6% para 23%. Ou seja, são pormenorzinhos também um pouco para o ridículo, mas mostra bem o ridículo que está a ser... Não ficam nos 13%. Não, mas aqui é o aumento do 6 para 13, a tosta e o pão de leite. Pronto, aquilo vai ser uma coboiada, estamos num restaurante a perceber o que é 6, o que é 12, se o paté não paté tem, se o paté tem, se a manteiga não tem. Ou seja, tudo isto leva a um momento que nós estamos a perder muito tempo com pormenores, quando a grande discussão que devia de Portugal estar a ter teria a ver com para onde é que nós caminhamos, como é que o mundo está a evoluir. A parte, eu não estou a responder nada à sua questão, mas é a parte que me incomoda. No encontro de Davos, do mês e tal, não foi? Cerca de 10% da discussão foi feita sobre a questão europeia, sobre a parte das imigrações, cerca de 15% foi ter com a dívida e com o crescimento do mundo e cerca de 80% foi ter com as novas tecnologias, o desemprego estrutural e a chamada quarta revolução, a economia digital. Ora, nós aqui estamos a discutir a tosta e o pão de leite, estamos a discutir o vinho ou a gasolina e não estamos a pôr os grandes pormenores. Concluindo, os comentários vistos de fora pelas instituições multilaterais, como é o FMI, como é o BCE, ou até agências de rating, ou bancos, como é o Commerzbank, como é instituições, enfim, com impacto relevante, como é o Financial Times, são todas muito negativas a esta postura e a esta proposta de orçamento. A postura interna tem sido uma mais... Mas deve ser esta a postura, Rui? É uma discussão... Tem-se falado muito, e a expressão que se utiliza muito é ajoelhar-se ou não perante, e não é uma expressão minha, ajoelhar-se ou não perante o poder. Perante o poder, perante a Comissão Europeia. A questão de base é perceber qual é que é a base, qual é que é o foco do problema. O foco do problema chama-se endividamento. Chama-se Portugal não conseguir produzir riqueza para pagar os seus compromissos atuais. Nem é os passados, é os seus compromissos atuais. Se neste momento nós tivermos um blackout, digamos, em termos de financiamento à economia portuguesa, nós não vamos conseguir pagar ordenados. É evidente que não estamos a falar de curto prazo, 6 meses ou um ano, porque temos reservas no IGCP, Instituto de Gestão da Dívida Pública, cerca de 16 mil milhões de euros, portanto dá-nos para estar aqui 6 meses a 12 meses, enfim, no reg-off. Agora, a seguir isso vai acontecer. E, portanto, para concluir estas questões, era a pergunta que eu poderei fazer ao meu pai, ou que poderei fazer a qualquer reformado, ou a qualquer pessoa que vai ter a chamada reversão de algum corte que lhe foi feito. É se essa reversão que ele vai receber, os 2,5 €, aos 5 euros, aos 10 euros, são suficientes para ter um aumento da gasolina, para ter um aumento do risco de chegar a um hospital e não ter digamos, a sua segurança defendida, ou tudo o resto que pode vir a ver que é no limite a sua própria reforma não ter que baixar 2 euros ou 5 euros, ter que baixar mais. Portanto, enfim, não são tempos simples, mas quem debate a economia nunca fica a pensar que os tempos futuros são muito alegres. António Rodrigues, ontem ouvia alguém dizer que este orçamento contém, e mesmo antes de se conhecerem algumas das medidas que vão agora sendo divulgadas de forma oficial, mas que continha igualmente austeridade, mas que era uma austeridade mais de esquerda, taxando, por exemplo, e é uma das medidas que se confirmou, o setor da banca, e pegando naquilo que dizia agora o Rui Moreira de Carvalho, também se falou muito de taxar a banca, depois acaba por
essa taxação ser desviada para os clientes, por exemplo, não necessariamente a banca assume per si esses mesmos novos encargos, mas também lhe parece, de uma forma geral, que estes cenários, embora já revistos em baixo, depois destes alertas internacionais, são ainda assim muito ambiciosos, ou é execuível este orçamento perante, obviamente, as medidas que para já ainda vamos conhecendo? Boa tarde, em primeiro lugar. Eu creio que nós nos confrontamos com duas realidades. Pegando nessa última questão, não acreditamos, e há muita gente que não acredita, eu diria mesmo a maioria não acredita, que as estimativas que vão estar previstas no orçamento sejam confirmadas pelos dados. O que é complicado, porque o país precisa de estabilidade financeira, precisa de estabilidade económica e precisaria, acima de tudo, que as instituições internacionais, mas também os próprios agentes económicos nacionais, acreditassem nas previsões do Governo. Se nós olharmos para os documentos estruturantes que o Partido Socialista foi subscrevendo ao longo destes últimos 3 meses, não precisamos de ir mais longe, Programa Eleitoral do Partido Socialista, Programa de Governo do Governo Socialista e hoje Orçamento do Estado, sucessivamente os dados foram revistos em baixa relativamente àquilo que era a perspectiva otimista inicial. Quer em termos de crescimento, quer em termos de diminuição de déficit, quer em termos de controle do próprio sistema económico, tudo isto foi sucessivamente sendo alterado. Com a gravidade acrescida, que o Rui referiu há pouco, mas é importante realçar, que todos os parceiros e agentes internacionais imparciais não acreditam nas previsões económicas do Governo. Quer em matéria de crescimento, que foi sucessivamente reduzido, 2.1, 1.9, 1.6. Mas o Governo anterior também tinha uma meta próxima deste. Verdade que tinha, mas assumiu e nunca alterou. Agora, a questão é esta, é que este Governo projetou uma determinada realidade que foi sucessivamente sendo alterada, quer por si próprio, quer por força daquilo que tinha sido a análise imparcial dos agentes internacionais. E o grave é que, neste momento, independentemente daquilo que sejam as previsões do FMI ou da Comissão Europeia relativamente àquilo que está previsto para o próximo ano, o FMI, a Comissão Europeia, aliás, veio já hoje dizer eventualmente o déficit será 3.4, mas reserva-se para a sua reunião extraordinária da manhã para poder dar uma previsão mais específica relativamente a isto, mas o grave não é a questão da estimativa e o importante é, de facto, termos um orçamento. O importante hoje é termos um documento, um instrumento que seja a configuração das políticas públicas do Governo para este exercício. Essa é a questão vital em termos de gestão do país. Mas a seguir vai começar o verdadeiro drama. É mês a mês, e porque hoje os governos são escrutinados mensalmente e trimestralmente em matérias de discussão orçamental, e o grave vai ser a partir do momento em que estas estimativas vão sendo sucessivamente não verificadas. Quer dizer, fácil será hoje criar uma estimativa e dizer colocámos impostos, aumentámos impostos, esses impostos vão recair quer sobre aquilo que é paradoxal, quer dizer que o Governo aposta no consumo, mas depois aumenta os impostos sobre o consumo e, portanto, quer dizer na sua principal filosofia do desenvolvimento económico, quer porque logo a seguir vamos tropeçar na incapacidade que tem de executar aquilo que ele próprio propôs. E essa é que será a situação grave para os portugueses. Luís Soares, parece-lhe e partilha da opinião que tem sido publicada ou tornada pública nos últimos dias por alguns membros do PS de que Bruxelas foi um pouco além do seu mandato, entre aspas, na participação que tem tido neste orçamento, ou se quisermos, nos alertas e nas críticas? Eu se me permite só recuar aqui ao que disse o António Rodrigues, para dizer que, de facto, hoje percebemos todos que dia a dia a economia muda e o impacto da economia sobre também as finanças públicas é de facto cotidiano. E nós temos 2 exemplos. Temos um exemplo relativamente à sobretaxa que tinha uma previsão em setembro e depois percebemos em janeiro que a previsão não foi de encontro, ou a execução não foi de encontro com a previsão do Governo. O mesmo relativamente ao déficit público. Todos nós sabemos que havia uma previsão de um déficit inferior a 3%, e sabemos que não só por força daquilo que foi o impacto da resolução do BANIF, mas também pela própria execução orçamental, que não era possível atingir o déficit de 3% no final do ano. E por isso eu acho que nós devemos encarar esta proposta de orçamento, naturalmente, como um documento previsional. E é isso que é. E é um documento previsional com base naquilo que são os compromissos que o Partido Socialista assumiu, não só com o seu eleitorado, naturalmente também com os partidos que sustentam
a maioria e que sustentam o governo, mas também a assunção dos compromissos com a União Europeia. Eu não coloco a relação de Portugal com a União Europeia numa relação de hierarquia, mas sim numa relação de cooperação. Aliás, tem sido sempre essa a postura do nosso Primeiro-Ministro e tem sido essa uma das principais diferenças de atuação do nosso Primeiro-Ministro com aquele que o antecedeu. Pedro Passos Coelho, ao longo dos últimos 4 anos, abdicou de um princípio fundamental da União Europeia, o princípio de que tudo se negocia. Com uma postura mais de subserviência, de facto, Pedro Passos Coelho abdicou daquilo que é a negociação. António Costa, ao longo de todo este processo do Orçamento Geral de Estado, e é preciso dizer que ainda não está concluído, grande parte daquilo que são as opções, não só vertidas no Orçamento, mas também num documento estratégico, que são as opções do Plano, ainda não são hoje conhecidas do domínio público. As opções do plano são. As opções do plano já mereceram, inclusivamente, o parecer negativo do Conselho de Finanças Públicas. Amanhã será apresentada à Assembleia da República e eu acho que também, desse ponto de vista, a tramitação... E a UTAU também vai analisar agora o documento, já com as novas medidas. Naturalmente, até porque, desse ponto de vista, é preciso relembrar que a própria UTAU, referindo-se àquilo que era o Pacto de Estabilidade e Crescimento apresentado pelo governo anterior, também colocava uma série de reservas relativamente àquilo que era o crescimento económico e, designadamente, no que diz respeito à falta de fundamentação do governo PSD-CDS relativamente à forma como seria obtido o crescimento económico de 2%. Mas que se alcançou. Mas que se alcançou o crescimento económico. Não foi 2%, não é? E era para 2016. O que se alcançou foi um crescimento económico de 1,5%, ao orçamento, o que é que o Partido Socialista vai dizer? E não de 2%, naturalmente. 2,9%. Não, eu fui interrompido, mas aquilo que eu queria de facto salientar é que neste processo, e é aquilo que nós temos como claro e inequívoco, é que este processo permitiu, por um lado, inverter aquilo que eram uma visão relativamente ao relacionamento com a União Europeia, mas permite, acima de tudo, assumir e ainda falta saber o que é que vão dizer amanhã os vários comissários que se vão pronunciar. Sim, naturalmente, a última palavra será sempre da Comissão Europeia, mas aquilo que se deve registar é uma aproximação de vontades, uma cooperação, no sentido de que se consiga obter um documento que cumpra com os compromissos que Portugal tem internacionalmente, mas também com aquilo que são as expectativas dos cidadãos. Rui Moreira de Carvalho, este ruído, e agora peço-lhe que responda mais diretamente à minha pergunta, este ruído que se criou, e o Luís Soares dizia que este governo tomou outra postura, se quisermos, em relação ao processo negocial. Se é vantajoso ou não, iremos ver no futuro. Para já criou alguma pressão em algum tipo de ativos, por exemplo, o spread entre a dívida portuguesa e a espanhola e a italiana, mas este ruído poderia ter sido, de alguma forma, mais contido, porque ruído em relação a Portugal, quando se fala também, por exemplo, da banca portuguesa, da banca italiana, regressam algumas incertezas em relação à periferia da zona euro, poderia ter sido evitado ou deveria ter sido evitado? Eu penso que o Luís enquadrou muito bem. Houve processos que foram feitos, processos negociais de pessoas diferentes, que no aspecto interno, como há bocado referi, pode ter vantagens. Eu estou a tentar ter uma postura diferente, eu estou a mostrar o meu valor e os meus valores. Aliás, já houve até artigos sobre a quinta coluna e tudo isso. Mas o que é um facto é que nós dependemos do endividamento externo na totalidade. E não só o Estado, as empresas e as famílias. E isso, então, é muito negativo. E isso é uma postura, sem muita coisa. O governo atual não foge muito do anterior, nomeadamente quanto à questão do sistema financeiro, quanto à questão das rendas excessivas, onde, de facto, o orçamento podia ter tido coisas diferentes. Em algumas coisas, ele é muito diferente. O governo anterior teve sempre um grande cuidado em pôr pessoas que sabiam falar bem inglês e tinham hábitos de falar com o sistema financeiro. E tiveram sempre essa postura, até um discurso, e mais longe que a Troika. O que estava a dizer lá para fora é que ia ser diferente. Por exemplo, só um dado concreto que ainda ontem ouvi o engenheiro Luís Miramão na televisão. São os 4 feriados no setor têxtil. Cada um deles significa, por dia, diminuir a exportação em 50 milhões de dólares. Ora, por dia. E quanto são as pontes? Ora, 50 milhões de dólares para aquele setor são logo 200 milhões. O setor do calçado significa 15 milhões por feriado. Isto tem um impacto, é coisa como 400 a 500 mil milhões em termos de agregado. Isto é muito dinheiro para uma economia pequena como a nossa. E a imagem não pode ser boa lá fora. E que quer fomentar as exportações. Pronto. Ou seja, mesmo que se chegue a um acordo, as pessoas já estão com o pé atrás.
Elas estão com o pé atrás e mesmo que o governo resolva, o tempo que depois demora a pôr a máquina a funcionar, para a economia é um navio, não é uma pessoa que arranca e para um interruptor, liga e desliga. A economia é um navio. E ficam logo receosos. Qual é que é o volume de investimento que parou em Portugal? Ou que terá parado, ou que tenderá a parar? Investimento estrangeiro em Portugal. E este é que é fundamental. O maior interesse de qualquer economia do mundo é captar investimento estrangeiro. Porque traz pessoas especialistas, porque cria novos canais de distribuição, novos canais de logística e porque traz know-how e reputação, que é o efeito imagem. Estamos a investir naquele país, portanto, alguma coisa de bom terá, eu irei para lá. E isto demora tempo, que é o aspecto da credibilidade. Portanto, eu penso que todo este ruído é para o foro interno, para mostrar o tal acordo partidário que fez sentido e que está, digamos, formalmente em exercício como governo, mas lá fora eu temo que poderá ter repercussões negativas. Também partilha desta opinião? O governo desbaratou o capital de credibilidade que o país ganhou nos últimos 4 anos. Isso, eu julgo que não restam muitas dúvidas sobre isso e os agentes são todos unânimes relativamente a isso. Mesmo que haja, e eu falava há pouco da questão da reação no imediato dos mercados, e nomeadamente neste arranque de 2016, mas imagine que depois este orçamento começa a vigorar e começam-se a atingir determinadas metas. Há a possibilidade de inverter essa visão de que diz lá fora. O governo anterior também, por muitas vezes, não conseguiu atingir aquilo a que se propôs. E esperamos que sim. Obviamente que a primeira responsabilidade de todos nós é assegurar que o país se desenvolva e esperamos que o governo tenha sucesso nas suas políticas. Não acreditamos nelas, mas essa é uma outra questão. Agora, esperamos, e por isso é que comecei por lhe dizer, o orçamento é um instrumento fundamental que queremos ver aprovado o mais depressa possível e não desejamos que a Comissão Europeia venha a chumbar esse mesmo instrumento. Ora, podemos é não concordar porque temos uma visão totalmente diferente do ponto de vista da organização do sistema económico ou até do funcionamento e da afetação das verbas relativamente ao desenvolvimento. Agora, nós esperamos que haja resultados positivos relativamente a esta situação. Os portugueses exigem isso e a responsabilidade de todos nós carece de bons resultados. Agora, se há, como eu lhe dizia há pouco, se há situações em que de forma sucessiva nós vamos alterando objetivos, estratégias e mecanismos de as alcançar, naturalmente que aqueles que estão lá fora têm muitas dúvidas se somos capazes ou não somos capazes de vir a alcançar estes resultados. Se a execução orçamental começar a dar certo, esperamos que sim, se aquilo que são os resultados da governação for positivo, tanto melhor para o país. Essa é a nossa expectativa e queremos que isso aconteça. Não acreditamos nisso, como comecei por dizer, não acreditamos nem na forma como este governo se apresentou, nem na forma como este governo tem gerido a situação. Ao contrário daquilo que se diz, não acredito, até porque a relação, aí estamos de acordo, a relação do governo com Bruxelas não é uma relação de se vergar, de quem se verga a quem. O que aconteceu, neste caso, muito em concreto, foi que o governo se vergou, foi à realidade. O facto de ter elaborado um esboço de orçamento que de forma sucessiva teve que ser alterado e teve que ser adaptado, não em relação àquilo que se queria, mas em relação à realidade que emergia da análise dos próprios documentos, essa é que é a situação mais complicada. Porque a Comissão Europeia, o FMI, os vários bancos que estiveram aqui em nós, e não foi só o Commerce Bank, o Royal Bank of Scotland também fez, quase que nos equiparou à Venezuela. As agências de rating também se As agências de rating, e estamos neste momento até dependentes de uma só agência de rating. E o grave ainda é outra situação. Imagine-se, ao contrário do que o Luís dizia, nós acabámos o exercício do ano passado nos 3%. Não foi os 2,7% que o Governo inicialmente tinha previsto, mas também não foi os 3,2% que a Comissão Europeia dizia. Ficámos nos 3%. O que foi a mais foi a resolução do BANI, que foi considerado excepcional. Portanto, nós estávamos em condições de poder sair do procedimento de déficit excessivo. Agora, se ficarmos nos 3,4%, como os organismos internacionais dizem que vamos ficar em 2016, estaremos novamente na situação de procedimento de déficit excessivo, com as consequências que isso tem em termos de dívida pública, em termos de juros e em termos de encargos acrescidos para o país. Essa é que é a questão. E por isso é que eu ponho a tónica. Uma coisa é o orçamento. Esperamos que o orçamento dê certo. Esperamos, e o orçamento necessariamente que vai ser aprovado, mas as consequências da execução orçamental e aquilo que forem os desvios dessa mesma execução orçamental, das duas uma. Ou isto exigirá medidas acrescidas de cortes durante o ano, ou isso implicará resultados negativos que vamos sofrer as consequências em 2017. Eu chamo a atenção para isto.
se o orçamento de 2016, que é um orçamento potencialmente positivo, que resulta de um programa eleitoral de uma coligação que neste momento tem maioria parlamentar, foi a discussão que foi nestas 2 últimas semanas e que teve estas cambiantes, podemos discutir ou não, a razoabilidade de dizer que as medidas eram transitórias, excepcionais ou definitivas, que foi o argumento que o Governo utilizou em Bruxelas para tentar ultrapassá-las. Em 2017 já não vai acontecer isso. Então, o que será a construção de um orçamento para 2017? Essa sim a verdadeira Luís realidade. Soares, um dos riscos, ou se quisermos desafios deste orçamento é precisamente acreditar que, por um lado, devolvendo-se mais rendimento às pessoas, aos portugueses, aos contribuintes, esse rendimento vai ser automaticamente canalizado para a economia real, ou seja, através do consumo. Há pouco o Rui Moreira de Carvalho falava taxando-se alguma parte do consumo, se terá ou não efetivamente esse efeito. Disponível. Esse efeito. Continua a que... Eu queria dizer o seguinte... Não é alavancar em demasia uma medida para se conseguir atingir um objetivo, mesmo que seja uma medida muito vasta. Eu percebo a pergunta e vou lá, mas queria lhe dizer o seguinte. Eu percebo que, de facto, em determinado setor da sociedade causa muita urticária a proposta que está a ser trabalhada do Orçamento de Estado por parte do Governo, até porque a sua aprovação por parte da Comissão Europeia é o reconhecimento de que as políticas dos últimos 4 anos e a austeridade expansionista falharam. E, portanto, eu vejo com muita normalidade que alguns setores da sociedade portuguesa, e até no contexto daquilo que é alguma ortodoxia dominante na União Europeia, se coloquem reservas àquilo que é, desde logo, a visão que está plasmada no Orçamento Geral do Estado e com o cumprimento daquilo que são as promessas eleitorais do Partido Socialista de devolução de rendimentos, aumento do rendimento das famílias e, no fundo, também permitir que as famílias possam sair do limiar da subsistência, aumentar o seu rendimento e, por essa via, aumentar o consumo e estimular o crescimento económico. Portanto, eu vejo, de facto, com alguma naturalidade. Mas aquilo que eu tenho também visto é muita tranquilidade, quer dos agentes políticos do Governo, dos dirigentes políticos do Governo em Portugal, e também de alguns comissários europeus com responsabilidades nesta matéria. Ainda ontem ouvíamos um dos comissários europeus com responsabilidade nesta área dizer que as medidas apresentadas por Portugal iam no caminho certo. E, portanto, eu acho que verdadeiramente aquilo que nós devíamos fazer, incluindo os partidos da oposição, ao contrário daquilo que fizeram na passada sexta-feira na Assembleia da República, é estarmos, de facto, todos unidos e a torcer para que este Orçamento de Estado possa, de facto, ser uma esperança para todos os portugueses. E não estarmos aqui quase que a agitar papões que, de alguma maneira, põem, de facto, em causa aquilo que é a confiança externa e dos investidores externos, que podem pôr em causa a confiança dos investidores externos em Portugal. Mas essa é a história da política portuguesa nos últimos anos. Quer seja um governo de direita, quer seja um governo de esquerda. É um bom momento para mudarmos aquela que é a praxis que está instituída também na política portuguesa. O Partido Socialista, na legislatura anterior, esteve sempre contrário àquilo que é esta visão absolutamente conservadora de que a consolidação do nosso país se faz pela diminuição do rendimento das famílias e dos trabalhadores. Isso como chavão fica bem. Com realidade, um bocado deslocado. Eu acho que como realidade o Orçamento Geral do Estado vai demonstrar, e é essa a nossa expectativa, de que a visão que vocês tinham, uma visão ultrapassada e que, de facto, há um virar de página para Portugal. Tem 20 segundos. Só uma questão que fica aqui no ar, e o Luís é jovem, portanto vamos ter parte de falar daqui a 6 meses. O rendimento disponível das famílias vai aumentar se houver inflação de 1,4? É essa a única questão que vai ficar. O rendimento disponível só aumenta se houver inflação de 1,4, que é aquilo que previa o orçamento anterior, pelo menos a proposta. E já estava. Segundo, enquanto é propostas, eu posso alterar tudo, chamam-se propostas. Sim, agora, o problema todo é o conteúdo, e o modelo. Agora, o modelo, este começa pela despesa. As propostas bem que as mudam, evoluem. E é aí que divergimos. As outras questões do pão de leite não são relevantes para o orçamento. António Rodrigues, Rui Moreira de Carvalho, Luís Soares, foi um prazer. Muito obrigado pela vossa análise neste enfoque que agora chega ao final.